Jesus Cristo, amém? Para reflexão, amados, nessa noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. E depois, capítulo 2, alguns versículos. Atos dos Apóstolos. Essa semana de oração, nós estivemos estudando o livro de João, e como ainda agora foi lido o capítulo 21, então, dando continuidade aqui o que está relatado na palavra do Senhor, vamos ver em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler, os amados acompanhem. A palavra diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí o versículo 8, dando continuidade aqui, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Capítulo 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Até aqui a palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te rendemos graça e te adoramos, Pai. Obrigado pela vida, tua palavra já lida uma vez, esse Espírito Santo que desceu em Pentecostes, Senhor, que é promessa tua, que se faça presente no meio de nós e nos use como vetor das boas novas da salvação. Nos guarda hoje e sempre, em nome de Jesus que oramos, com poder de perdão dos nossos pecados. Amém. Então, irmãos, aqui, livro escrito por um dos evangelistas, Lucas, Atos dos Apóstolos. Como os apóstolos viviam, o que eles faziam, os atos deles. Então, aqui, nesse primeiro livro, depois de tudo ocorrido, como eu já falei ainda agora, essa semana de oração, relatando Jesus se preparando para a morte, a ressurreição de Jesus que apareceu a Maria Madalena, e esta foi anunciar o que havia acontecido. Enfim, durante essa semana, nós lemos vários textos onde mostrou Jesus veio, morreu, mas ressuscitou por nós. E ele havia dado orientação para esses discípulos dele, antes da partida dele, como eles deveriam proceder após a sua partida. E aqui diz, justamente, Jesus começou a fazer, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que aqui as escrituras não diz quem é Teófilo, mas uma pessoa a quem Lucas se reporta, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar.
Isso me chamou a atenção, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, porque quantos de nós, e eu primeiro, temos dificuldade às vezes. A gente às vezes até ensina, mas não faz. E aqui diz, Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha só, 2 verbos. Muitas vezes até a gente ensina, até a gente sabe o que tem que ser feito e até transmite isso. Mas, às vezes, a gente não faz. Jesus não. Ele primeiro fazia e ensinava. E mais do que falar, as nossas ações, os nossos atos falam mais altos. E aí que diz o texto, até o dia em que depois de haver dado um mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então veja só, a assistência da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus aqui destaca, né, que os mandamentos que ele é dado, mas é por intermédio de quem? Do Espírito Santo. E nós, muitas vezes, parece que não estamos nos apercebendo da importância que tem o Espírito Santo. Essa figura da Santíssima Trindade, onde junto com o Pai, junto com o Filho, nos assiste, que foi promessa de Jesus. Quando ele foi assunto ao céu, ele pediu que nós não ficássemos, para que nós não ficássemos órfãos, que nós fôssemos assistidos pelo Espírito Santo. E às vezes a igreja do Senhor não está se apercebendo. Nós cristãos, às vezes não estamos invocando o Espírito Santo a se fazer presente nas nossas orações, nas nossas ações, a presença do Espírito Santo. E ele diz que para esses a quem ele estava dando esse mandamento, assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Essa semana aqui, num dos estudos, no momento de oração, o pastor Marcelo destacou que uma das evidências da ressurreição de Jesus Cristo, que está relatado nos livros sagrados, é que os lençóis que ele foi envolto, enrolado, estavam dobrados, muito bem dobradinhos ao lado do local onde ele foi sepultado, foi colocado. Se o corpo dele tivesse sido roubado, como tentaram colocar essa mentira, provavelmente o lençol também não estaria lá, teria levado o lençol. Outro em destaque é que uma mulher, Maria Madalena, foi a quem primeiro Jesus apareceu e ela saiu divulgando isso para as pessoas. Se fosse para pregar uma mentira, por que uma mulher? Eu dizer que uma mulher que foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Se na cultura da época a mulher não tinha credibilidade no que ela falava muitas vezes. Então, por quê? Se é uma mentira, vamos organizar para ser uma mentira melhor pregada possível. E aqui diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É uma evidência do ídolo do Senhor, que nós, independentemente do momento que estejamos vivendo, do que estejamos passando, é nosso papel anunciar as boas novas e não ficar se lamentando,
Porque, irmãos, logo depois da morte de Jesus, aqueles discípulos dele, com medo do que aconteceu, porque no terceiro dia que Jesus ia ressuscitar, então a expectativa era muito grande. Essas pessoas estavam trancadas, estavam com medo, mas não acovardadas. Porque quando Jesus aqui o texto diz que provas incontestáveis, Jesus apareceu falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E muitas vezes a gente é travado em anunciar o evangelho mediante momentos de dificuldade que nós estamos vivendo. E aqui o versículo 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Agora, que promessa essa a do Pai? Olha, vocês não vão sair daqui. Vocês fiquem aqui, não se preocupem, vocês vão ter que anunciar minha palavra ao mundo, mas vai ter um momento certo. E aqui está em... Qual é essa promessa que aqui o evangelista fala? Aqui está em Lucas 24, 49, onde diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, antes de nos enviar, ele nos capacita. Ele nos prepara, não na nossa força. E olha só, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, poder para quê? Para auto se proclamar, para se justificar. Para que Jesus nos dá essa orientação para os apóstolos dele, desse revestimento do poder do Espírito Santo? É porque Jesus sabia da dificuldade que nós íamos enfrentar no mundo, da resistência que há na palavra dele. Resistência essa, às vezes, de nós mesmos, do velho homem que ainda está tentando afluir dentro da gente, e que nós precisamos estar revestidos desse poder do Senhor, para nós irmos nos vencendo a dia após dia, no processo de santificação, que a gente precisa estar nessa luta constantemente. Às vezes, o maior desafio é nós vencermos nós próprios, não é os outros, não. E é esse poder que o Senhor prometeu, é esse poder que foi dado aos apóstolos antes de saírem ao mundo, pregando a palavra, que o Senhor prometeu para cada um de nós. E aqui no capítulo 2, justamente nos mostra quando ocorreu a manifestação do Espírito Santo, trazendo esse poder que estava capacitando aqueles homens, preparando aqueles homens para irem ao mundo anunciar a palavra dele. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que isso nos traz de ensinamento? A perseverança. A gente desiste, às vezes, facilmente das pessoas. A gente desiste, às vezes, da caminhada. Eu sempre
penso assim, quando o apóstolo Paulo, no final da jornada dele, quando ele diz: completei o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira. Às vezes a gente começa até a combater, e até um bom combate, mas às vezes a gente não é persistente, a gente não completa a carreira, a gente desiste. Agora, será que é porque de repente nós não estamos dando o devido atenção a esse poder que o Senhor prometeu a nos assistir com o Espírito Santo? Às vezes nós, irmãos, talvez tenha maneiras mais cristãs de se dar um exemplo, mas didaticamente falando, eu tenho às vezes um aparelho, um celular, que eu não sei fazer uso dele. Então, eu deixo de usufruir muito desse aparelho por falta de conhecimento. Talvez nós, que dizemos ser cristãos, estamos muito subutilizando, vamos dizer, Deus me perdoe se eu estou usando a palavra nesse termo, o poder que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente não consegue completar a carreira, por isso que a gente é tímido, às vezes, quando a gente deixa de aproveitar a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. É porque eu não sei falar? É porque... Não foi isso que Moisés falou? Não, Senhor, não manda outro. Será que nós estamos realmente entendendo e aproveitando essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de anunciar a palavra dele em todo o tempo, em qualquer lugar? Nós temos, só o fato de nós estarmos respirando, aonde nós estivermos, lá é um campo missionário. Lá tem pessoas sedentas, lá tem pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, e nós temos que ser o vetor das boas novas. Nós não estamos desamparados, nós estamos sendo assistidos pelo poder que o Espírito Santo nos traz. E às vezes a gente não está desempenhando por uma timidez que o Senhor vai nos cobrar. E aqui, esses homens, diante do que tinha ocorrido, assustado humanamente falando, mas perseverante. E na obediência, estavam aguardando o cumprimento da promessa, que era a manifestação do Espírito Santo. E isso aconteceu. De repente, versículo 2 do capítulo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu fico imaginando, irmãos, nós conhecemos algumas pessoas que têm a língua travada, que não conseguem falar, conseguem se comunicar sim. Tem libras, tem línguas de sinais, que as pessoas conseguem transmitir para o outro,
Mas nós temos, irmãos, eu acho que aqui não tem nenhum que tem esse problema. E aqui, com o Espírito Santo descendo, ficaram cheios e passaram a falar. E nós temos essa capacidade, o Senhor nos deu, vamos aproveitar. E depois de tudo ocorrido isso aí, como sempre em todas as situações, tem aqueles que fazem oposição ao que ocorreu, porque o Espírito Santo desceu aqui sobre essas pessoas. Havia pessoas de várias regiões, de vários lugares, é como se estivesse reunido num lugar francês, alemão, espanhol, português, e de repente começaram a ouvir na sua língua materna. Cada um começou a entender o que eles estavam falando. Totalmente diferente do que aconteceu na Torre de Babel, onde eles tentavam chegar no céu pelos meios, humanamente falando, e houve confusão e ninguém se entendeu. Aqui não, na descida do Espírito Santo, a harmonia, a entendimento, a coerência, e eles começaram a entender. E aqui no versículo 8 diz: e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, ele diz aqui: somos partos, médios, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia. Mas no meio deles, teve alguns que queriam zombar. Zombar. Em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estivermos falando a palavra do Senhor, vai aparecer aquelas pessoas que tentam zombar da gente, tentam denegrir a nossa fé. Mas nós precisamos ter conhecimento da palavra para, com esse poder do Espírito Santo, nós não nos intimidarmos, nós darmos testemunho do que a palavra de Deus tem feito em nossas vidas. Foi o que aconteceu aqui. Pedro, no versículo 14, do capítulo 2, diz: então se levantou Pedro, aquele que ainda agora a irmã leu no texto, aquele que havia negado por 3 vezes Jesus, mas que justamente por 3 vezes Jesus: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas. Porque assim como ele negou 3 vezes Jesus deu chance para ele se reposicionar. E aí Pedro, com intrepidez, disse: não tem ninguém bêbado aqui não. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Este homem não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Nós estamos preparados para, assim como Pedro, nos levantarmos na hora certa, com a autoridade e com o poder dado pela palavra do Senhor, de nós admoestarmos, nós exortarmos, nós darmos testemunho para as pessoas quando elas tentam desvirtuar essa palavra de Deus, ou nós ficamos timidamente calados esperando que, se tivesse algum pastor aqui, tivesse alguém para falar, porque eu não estou preparado. Aqui Pedro se levantou. Senão, o que está acontecendo? E aí fez um relato das Escrituras, das promessas do Senhor sobre aquele momento que eles estavam vivendo. Então, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, só vai ser novidade para a gente se nós não tivermos o conhecimento da palavra do Senhor. O mundo, para onde o mundo está caminhando, são profecias se cumprindo.
Então, para quem tem conhecimento da palavra do Senhor, não é pego de surpresa, não. Agora, nós precisamos estar preparado no conhecimento e pelo poder que há na palavra do Senhor, através do Espírito Santo, para sermos testemunha desse Deus vivo e continuarmos anunciando a palavra, porque é o que o mundo mais está sedento. A pobreza maior que o mundo está vivendo hoje não é de bens materiais. A maior pobreza que se está vivendo é das coisas espirituais. E nós estamos encarregados. É nós que vamos ser cobrados. É a igreja do Senhor que vai ter que cumprir o seu papel de continuar anunciando e dando testemunho do poder que há nessa palavra. Amém? Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos guarde. Amém.